Já estamos de volta. O programa de hoje é sobre o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar. E nosso convidado é o Gabriel Harari, que é o presidente dessa instituição. Gabriel, nós temos duas unidades, certo? A unidade Jaguaré, que é o foco principal da nossa conversa hoje, é o centro do trabalho de vocês. E tem a unidade também, que é a Aldeia da Esperança, que é um lugar onde vocês dão assistência de fisioterapia. É um ambiente de moradia assistida. Moradia assistida. Moradia assistida. Como que as pessoas são selecionadas para entrar no CIAM? Então, no CIAM, as famílias passam por uma conversa com a assistente social para avaliar a real necessidade de um trabalho gratuito e se elas se enquadram nos padrões que são o que nós procuramos atender. E aí começa o trabalho. Temos crianças que ficam 6, 7 anos conosco. Quando a gente fala se enquadra nos padrões, tem algumas pessoas que podem fazer uma pergunta meia picante, né? Por que vocês fazem seleção? Porque é óbvio, porque eles têm uma atividade, eles são especialistas naquilo que fazem, e se entrar uma pessoa que não está dentro daquele segmento ou dentro da especialidade deles, eles podem fazer um atendimento mal feito. Então, para fazer mal feito não se faz, né? Por isso elas são selecionadas. A seleção é somente essa mesmo, porque não selecionamos para entrar dentro da especialidade de vocês. Isso. Para fazer um serviço bem feito. Não, para não ter uma criança que não possa ser atendida por nós, né? O fato de vocês ficarem ali no Jaguaré tem um porquê? Foi escolhido ali? O porquê, então, foi a doação de uma família. Eles doaram essa casa que era deles, era uma casa de campo naquela época. Não, porque o Jaguaré é uma região que tem um foco de pessoas de baixa renda. Sim, né? sim. Então eu pensei que eu tinha ido para ali já com essa intenção. Não, mas o pessoal é da região, o pessoal que vocês assistem, a maior parte é dali. Não necessariamente, mas sim. Para atravessar São Paulo também é difícil, né? Com uma criança no colo. Vocês dão prioridade para a criança da região? Não. Qualquer um que chegar? Qualquer um que chegar, desde que possa ser atendido por nós adequadamente, ele é aceito. As famílias participam? As famílias participam. Inclusive, é parte importante que elas participem, porque elas conseguem, assistindo e acompanhando os trabalhos que nós fazemos com as crianças, elas conseguem replicar em casa. E replicando em casa, o efeito é multiplicador. E quando a família não participa, o efeito é quase que zero, né? A família tem que participar, porque a criança não pode ir sozinha. Então, a mãe fica com ela, fica com as crianças durante os trabalhos que nós temos, porque são eles que vão depois continuar em casa fazendo o que nós fazemos. Eles vão 1 ou 2 vezes por semana no CIAM, passam 1 ou 2 horas e o resto da semana ficam com os pais em casa. Então, os pais, estando lá, eles olham, veem, aprendem o que tem que fazer e replicam em casa. Além disso, nós damos um suporte também para as mães. Quando as crianças já são um pouco maiores e podem fazer o trabalho só com os terapeutas, então as mães, tem uma sala de mães, as mães se encontram, a gente dá noções para que elas possam, eventualmente, fazer algum complemento de renda. Fazer bolo para vender, fazer alguma que ótimo. Renda. Então, as mães também se ocupam. A gente também tem serviço psicológico para as mães. Vocês chegam a acompanhar a família, por exemplo, fazer uma visita, ou conversar com a mãe, ver como é que ela está atuando em casa, longe dos olhos de vocês, como é que ela está se comportando, tem um psicólogo que bate um papo com ela para ver se realmente ela está fazendo aquilo que vocês estão ensinando? A gente não vai a domicílio. Mas se percebe lá dentro se a mãe claro, acompanha realmente ou não, né? Pelas respostas que as mães nos dão, que deram para essas pessoas que estavam conosco, a gente só pode concluir que elas estão muito felizes, porque elas veem, de fato,
que aquele trabalho é essencial. O trabalho de vocês está dando resultado. Está dando resultados. Como é que faz, Gabriel, a atuação do CIAN na intermediação com a escola e depois com o trabalho que você disse que agora já vai pegar o pessoal de 14 para cima para fazer intermediação de trabalho? Vocês vão na escola, conversa, acompanha, os diretores vêm na escola, como é que faz essa intermediação dos assistidos de vocês quando vão para a escola? Hoje em dia a escola é inclusiva. Sim. E acho que os professores têm como cuidar disso e sabem fazer isso direito. Nós temos pouca comunicação com as escolas, porque a gente tem com a criança, a gente se dedica à criança. A criança que é assistida por vocês, ela vai para a escola. Sim. Lá, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você chega a conversar com a criança, pelo menos então, para saber se o professor está... As psicólogas, as terapeutas Sim. conversam com elas. Para saber se está, se a indo. escola está, como é que fala, acompanhando, se tem professor que conhece de inclusividade, né? A gente espera que sim, né? Porque a gente não tem condições de ir nas escolas, nas várias escolas e conversar com os professores. Podemos sim dar uma orientação ou outra para algum professor que se interesse, que queira, alguma escola que queira, sim. No caso do trabalho, agora que você falou que vai iniciar, né? Esse é um projeto que está começando esse ano. Começando agora. Vocês vão fazer preparatório para o trabalho? É um trabalho... Não profissional, mas o que você não, falou, é um inserção social. Não, introduzir no mercado de trabalho mesmo. Então as crianças são preparadas para amanhã terem um emprego. Não é curso técnico? Não é curso técnico, não. As crianças podem, por exemplo, começar a ser funcionário do cinema e limpar os óculos de 3D. Trabalhar é um trabalho que elas podem fazer. Nós vamos ter uma integração com empresas, vamos procurar empresas, explicar a nossa situação e, eventualmente, até explicar como se trata, como se conversa com essa criança. Sim. Que já é um jovem, não é mais uma criança, né? Com 18 anos já é um jovem, né? Então, e sim, vão prospectar empresas que tenham interesse nisso. Hoje existe uma lei obrigatória, acima de um certo número de funcionários, você tem que ter algumas pessoas com algum tipo de deficiência. É a conhecidíssima lei de cotas. A lei de cotas. Você acha que as crianças que já ouviram falar do seu projeto lá dentro, de incentivá-los para o mercado de trabalho, eles já estão assim com o olhinho brilhando? Está começando esse ano. Acho que o primeiro grupo está sendo formado. Então, não, mas acho que mais as mães, né? Mais a família. Já está vislumbrando um futuro aí. Vamos voltar naquele assunto que a gente tinha encerrado no primeiro bloco, a cadeira. Sim. Como que surgiu essa ideia da cadeira de papelão? É um projeto que a gente teve de fora, que a gente trouxe para cá e adaptou. Então, esse é um projeto que nós fazemos em conjunto, nós desenvolvemos e a Klabin nos doa o papelão. Nós montamos as cadeiras de acordo com a necessidade de cada criança. Elas são feitas especificamente inclinação, ou proteção lateral, ou proteção para não escorregar, para que ela possa estar convivendo, né, com a família. São cadeiras feitas sob medida, cada cadeira pode ser reaproveitada, porque a criança cresce, ela perde a cadeira, então a cadeira volta e nós recondicionamos a cadeira e essa cadeira é utilizada 2, 3 vezes, por 2, 3 crianças diferentes. Está fazendo triplo benefício. Sim. Inclusive para a natureza. Inclusive para a natureza, claro. Essa cadeira é de roda? Não. Cadeira fixa. Uma cadeira fixa. Depois para trabalhos manuais, para poder almoçar. Para a criança sentar assim e conviver na família, né? Acho que o importante é que, como eu disse antes, a criança normalmente estaria ou no colo da mãe enquanto a mãe cozinha ou deitada numa cama. Quer dizer, uma cadeira segura para a mãe poder fazer os trabalhos dela. Uma cadeira que você põe em qualquer lugar, a criança pode ir. Leve, super leve e de baixíssimo custo.
os materiais são os materiais encontrados em qualquer lugar. E essa cadeira, ela substitui exatamente aquela questão da cadeira de rodas, que o governo teria uma obrigação de dar para cada pessoa necessitada a sua cadeira. Teria. Teria. Mas os processos podem ser tão longos que quando vier a cadeira, a criança já não é mais criança. Ele já está precisando de um babador. Então, é super leve. Senta, põe na frente da televisão, senta na mesa com a família, senta na cozinha com a mãe e participa. Em vez de ficar, participa, está participando com... Isso é um estímulo também. Muito bom. Eu gostaria de enfatizar o que o Gabriel falou, que é o seguinte, cadeiras, tanto de roda ou essa cadeira fixa, que é para uma pessoa com deficiência intelectual ou deficiência física, ela precisa, mas precisa mesmo, ser feita sob medida para os usuários. Por quê? Se você coloca uma cadeira que não é a medida correta, pode danificar ou dar graves prejuízos para o corpo dessa pessoa. Então, precisa ser medida a largura da cadeira, a altura da cadeira, posicionamento dos pés, posicionamento das costas, posicionamento da cabeça, tudo isso para que não traga sequelas às crianças ou mesmo os adolescentes, pessoas adultas que utilizam cadeira de roda. Eu já vi muita gente com cadeira de roda com a altura do pé inadequado e fica com tortuosidade nos pés. Então, a cadeira precisa muito ser realmente medida milímetros para que ela faça o efeito. Para que ela tenha o efeito desejado, claro. Vocês têm voluntários lá? Temos voluntários. Temos vários voluntários. A diretoria é toda voluntária. Não temos... os funcionários são remunerados, mas o trabalho... Temos voluntárias que participam, inclusive, desses trabalhos com as crianças. E, obviamente, voluntárias para nos ajudar a captar, para nos ajudar a fazer as diversas atividades que fazemos. Gabriel, nós estamos encerrando o nosso trabalho. Eu queria que você deixasse aí os contatos do CIAN, para principalmente aqueles que nós comentamos no primeiro bloco, estão desejosos de contribuir de alguma forma, né? Não só a questão financeira, mas vocês podem receber doações de objetos, coisas também? Alguns objetos, não todos. Não todos. Só liga e se identifica. Se liga, se tem interesse em doar alguma coisa, pode dizer, olha, tenho isso, serve ou não serve. Porque a gente não tem como, de repente recebe uma cama... Que não tem serventia. Né? Então me passa seus contatos, por favor. Então, acho que o contato mais fácil que as pessoas podem ter hoje em dia, não tem coisa melhor do que na internet. Então nós temos o site que é www.cian.org.br. Gabriel, obrigado pela sua participação e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.